Olá, sejam bem-vindos à aula 2 sobre artes comuns. O nome dessa aula é Falta de Traquejo, tá bom? Então, vamos continuar nossa conversa. Então, o autor fala que nunca foi treinado para entender como funciona uma plantação de tomate. Ele viu os tomates nos jardins dos avós, mas como tinha crescido na cidade grande, nunca teve oportunidade para aprender como funcionava o plantio do tomate, tá? Quantos de nós, se a gente fizer uma análise, né? Quantos de nós são assim? Não sabem como as coisas são produzidas, não sabemos produzir as coisas. Meu marido tentou fazer aqui uma plantação de tomate com plantio, né, em terra. Não vingou. Não vingou. Meu vizinho, como eu disse na aula anterior, falou para ele: não, Eduardo, tem que colocar muito agrotóxico, né? A que preço, né? Esse tomate acaba ficando muito caro. Então, e quanto que a gente consome coisas que não nos fazem bem, porque a gente não sabe. Isso é muito sério, né? A gente confia, a gente terceirizou tudo. Uma época atrás aí, num estado americano, ficou proibida a venda de sementes. Então, são coisas que nós precisamos repensar, né? Não deixar entregue aqui, terceirizar tudo, não, vou ligar automático, vou ver minha vida. Eu já tive horta, meu marido fez uma horta hidropônica. Gente, rendia muito ele fazia de alface, né? Sem brincadeira, os alfaces eram assim bem grandes mesmo. Às vezes a gente dava. A gente dava para minha sogra, a gente dava para minha vizinha, porque dava muito alface. A gente mesmo não conseguia consumir tudo, tá? Então, fico alerta aqui a reflexão. Se faz sentido o que eu tô falando aqui, porque foi o que o Christopher Hall me despertou. Não adianta o aluno saber debater sobre assuntos difíceis, mas não saber construir um móvel. É importante ter essa habilidade manual também, né? E não que não seja imóvel, mas seja, sei lá, em horta, eu não sei, mas a gente precisa estimular isso. Os alunos podem viajar o mundo todo e não saberem cuidar de uma horta. O que é mais importante, né? Se a gente for pensar lá na pirâmide de Maslow, o que é mais importante? O mais importante é a gente saber se alimentar e produzir coisas que vão nos alimentar, não é? Fica aqui o questionamento para vocês, tá bom? Não adianta saber fazer um transcript, quem não sabe o transcript é a sua grade de matérias com as notas, frequência, tá? Isabela, por exemplo, saberia fazer isso aqui, né? Mas não saber construir um viveiro. Eu não sei, gente. Eu sei fazer um transcript, mas eu não sei construir um viveiro, não sei como alimentar as galinhas, eu não sei. Não adianta investir tanto na carreira acadêmica, mas não saber usar as mãos para construir coisas. Eu já tentei fazer crochê, é uma dificuldade. Por quê? Porque eu não tenho memória muscular daqueles movimentos. Eu não tenho. Por isso que agora a gente vai começar a costurar. Até hoje a gente comprar a máquina, né? Preciso testar a máquina para ver se ela está funcionando direitinho. Comprei linha, comprei um monte de coisa que sumiu, desapareceu daqui de casa. Comprei tudo, comprei coisa pela internet também, tá para chegar. Mas para sair um pouco do sistema também nessa área, foi a escolha que eu fiz, né? As meninas sabem crochê. Isabela sabe um pouco de tricô, a Rafa nunca apresentou interesse. Mas costurar é uma coisa que eu entendo que é extremamente importante, porque a gente está rendido, né? A gente está entregue a um sistema de moda que dita a moda, e aí você vai comprar roupa. Quando a roupa é boa, é extremamente cara, ou é um tipo de moda que não atende aquilo que eu entendo que é
bom. E as minhas filhas também. Então, elas precisam ter o conhecimento para não depender do sistema. Eu acho que é tudo isso, sabe, gente? É um não depender do sistema também. E o quanto isso vai alavancando, vai fortalecendo as artes liberais. Por exemplo, costura. A gente pegou um site, na verdade, o canal da Style Duplo, que é da Fernanda Áquila com a filha dela, a Belle. Ela sempre chama a menina de Belle. Uma graça, mãe e filha. E, então nós vamos fazer. Ela começa com modelar, ela ensina modelagem de uma forma super simples. E ali ela começa a destrinchar. E aí depois, se né, a gente pegar gosto mesmo, vou comprar o curso dela, que ela ensina várias coisas, roupas belíssimas, chiques, e a gente vai costurar. Isso é importante, tá bom? Então, essa falta de traquejo, ela não se limita apenas a alunos, mas a outras áreas. Então, fica nítido a diferença, a deficiência nas artes comuns. Aconteceu hoje, gente, olha só que coisa. Eu fui comprar esses aviamentos lá no centro, né? Tá? Tava na loja, com o cartão na mão, chegou um senhor super simpático, um senhorzinho. Ah, vai pagar o meu também? Já tá com o cartão na mão? Não conhecia ele, né? Mas ele foi super simpático comigo, eu fui simpática com ele. Eu falei, imagina, Deus me livre. E ali naquela conversa ele colocou para mim, você costura? Eu falei, olha, eu arranho, mas agora a gente vai se dedicar com bastante força nisso aí, eu e minhas filhas, que eu quero que as minhas filhas aprendam. Ele tem uma convicção. E ele falou que ele não consegue achar gente para trabalhar. Ele já estava ali querendo me sondar para me contratar para trabalhar. Então, quer dizer, não falta emprego. E aqui na nossa região, a gente tem conversado com pessoas da nossa igreja também, e todo mundo tem falado que não acha gente para trabalhar. Por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar mais com essas coisas. Elas não querem. Quando a gente olha, por exemplo, para as grandes marcas francesas de roupa, por exemplo, eu tenho um livro aqui que é da Hermès, né? Comprei para a Rafa, até para lá. É interessante o que fala ali, né? Eles faziam tudo na mão, começou com mala. Eles faziam as malas. E depois foram para lenços e a questão dos desenhos também, que são de design, desenho que até hoje eles produzem os lenços com cavalos, faziam roupas, né, para cavalaria, que antigamente não tinha carro, né? Então faziam coisas que envolvia esse tipo de coisa da época. Tudo na mão, tudo na mão. E o quanto que isso foi se perdendo, né? A pessoa às vezes pega uma bolsa, não imagina o trabalho que deu aquilo ali. A escolha do couro, os aviamentos que vão ali naquele couro, as ferragens, né? Então, isso eu acho, né? Isso deixou a vida da gente muito pobre. Ou não sabe avaliar um tipo de tecido, a composição do tecido. E isso vai tão longe, isso vai cair na medicina, né? Porque tem uma frequência, as roupas, os tecidos têm uma frequência que interferem no nosso corpo. Então, às vezes, a gente está usando um tipo de tecido que faz mal para a nossa saúde. Vocês percebem, gente? Então, não é só cronogramazinho de aula. Isso tudo é importante. Quem fez meu curso de fundamentos sabe do que eu estou falando. Meu curso de fundamentos eu destrincho isso de começo, meio fim. Mas o quanto que é importante escolher. Não assistiu às aulas de escolher? Entre lá, assista às aulas de escolher. São extremamente importantes. Aquelas aulas sobre princípios clássicos pedagógicos. Entre lá, assista. Mas perceba, não é só isso. Não é só uma máquina de aprender. Quando a gente olha, por exemplo, para os chineses, né, que aquela máquina só aprende, tem que aprender. Não é isso, gente. Vamos trazer para a realidade a matemática. Às vezes com costura. A gente assistiu a aula da modelagem da saia. Matemática, 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 matemática. Só que olha que legal, aquela matemática toda, depois vai virar uma saia bonita, com tecido que eu gosto. Vocês percebem? Então é muito importante.
Então, a Marinha Americana hoje exige que os graduandos da academia saibam navegação celestial e que não confiem apenas no GPS. Tem que saber. Porque se o GPS, se tiver uma pane mundial de energia, como que faz? Tem que saber olhar para o céu e analisar o que está acontecendo. As escolas de medicina dizem que é uma debilidade do controle das mãos dos alunos que desejam ser cirurgiões. Então, às vezes, a pessoa só estuda pensando em ser médico. Eu quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico, mas não cirurgião, que precisa da mão, desse controle, desse treino, dessa habilidade, essa musculatura. Não treinou. Adianta, vai saber toda a teoria. Aquilo que eu já falei no meu curso de narração. Arte e ciência. Eu já falei aqui também, deve ter aula minha aqui do Linguagem Clássica falando disso. Sabe tudo da ciência. Sabe tudo. E arte, que é a mão na massa. Cadê? Não sabe. Eu conversei com a minha dentista esses dias, passei consulta com ela, e fui perguntando para ela, ela é oriental, né, japonesa, de família japonesa, e eu fui perguntando para ela. Aí ela me disse que ela fazia tricô, crochê desde criança. E ela é dentista. Então a mão, a musculatura dela ficou treinada. Por quê? Porque ela treina desde criança. As artes manuais. E a profissão dela exige isso. A profissão dela não é sentada numa mesa só conjecturando coisas. A profissão dela exige mão na massa. E aí? O aluno tem mão na massa? Seu filho? Precisa, gente. Né? As crianças não conhecem mais as plantas de sua região. Gente, eu não sei nada disso. Isso aqui é nada. Flora, fauna, não sei nada. É vergonhoso isso. Aí isso aqui a gente vai cair na medicina, que quando chegar a aula de medicina eu vou falar sobre isso, que eu tive esse insight essa semana. O quanto é que é importante. Quanto que muitas vezes a gente quer ensinar biologia de uma forma tão chata. A Rafa está estudando biologia agora. Com o livro de Biologia para Leigos, né? Aquela série For Dummies americana. Comprei o básico, porque ela não vai seguir a área de ciências da saúde, né? Na área da saúde, então, mas ela precisa saber. Então, tá bem interessante, a gente tá lendo e tal. Mas uma forma interessante, dou um adendo aqui, né? Comprar um livro de medicina. Eu tenho um livro aqui, Super Intestino. Vamos ler. Está falando do intestino, vai falar tudo do intestino. É importante. A gente está trabalhando o quê? Biologia aqui, medicina também. De uma forma interessante, num texto chato, truncado. Vocês percebem? Como tem que ter, a gente tem que estar ligeiro aqui. Por isso que eu estou fazendo essa série. Tem que trazer para a realidade, tem que trazer para a vida do dia a dia e formando essa pessoa capaz. As pessoas hoje tudo é remédio, tudo vai para o hospital. Eu vi uma moça falando essa semana que o SUS não é ruim, ela já trabalhou no SUS. O SUS não é ruim. O problema é que a pessoa tem uma dor de cabeça, vai para o SUS. Aí você chega lá, aquela fila. Como lidar com a saúde? O que é um sinal de alerta? Isso é medicina, né? E a gente às vezes passa por isso. Nosso filho o aluno se formou e não deu em nada. Às vezes sabe para fazer uma prova, mas e para a vida? Para aplicação prática da vida. Muitos adolescentes e mesmo adultos não sabem cozinhar a própria comida, já falei aqui, né? Isso é vergonhoso, gente. Vergonhoso. Vergonhoso. A Home Depot, um home center americano, tem vídeos ensinando os millennials a como passar mop no chão. A pessoa não sabe passar um mop no chão. Usar a fita métrica. Como martelar um prego. Aí eu vou deixar para vocês responder o que vocês acham disso. Que sinal, para onde esse mundo está caminhando? Se a pessoa não sabe fazer isso. Eu tive ajudante, né, um tempo. Aí a gente ficou semi-ajudante, que é uma pessoa que eu gosto muito. Mas nesse período, acho que ficou um ano. As meninas, a gente dividia as tarefas, foi importante. E eu ainda pego no pé. Hoje elas cuidam da louça, né, alternado, e lavar a parte externa da casa. Tem que fazer direito, tem que saber fazer. Porque senão a gente cresce,
Vira um adulto que come frango com gosto de pena achando que tá ótimo. Por que eu falei para vocês que a gente é bem chato com comida para comer fora? Porque a gente sabe cozinhar. Então, por exemplo, a costela do Outback, costelinha do Outback. Gente, a gente não come mais porque a costela que meu marido faz é 3 vezes melhor. Só que para isso tem que ter um planejamento, então envolve muita coisa. Então, se você não está fazendo isso, eu espero de coração que essa série te ajude a despertar para que você entenda a importância, se planeje dentro do seu ano. Se você não sabe fazer um planejamento clássico dos estudos dos seus filhos, veja isso no meu curso de fundamentos na educação clássica no lar. Tem meu link aí embaixo do site, tem tudo lá. Tem uma série aqui, Curso Fundamentos, que são as aulas abertas desse curso, mas eu recomendo. Faça esse curso. É muito difícil você ser um educador clássico sem saber coisas que eu coloco lá, que ninguém fala, tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Passou por aqui, dá um joinha, não custa nada, não vai cair seu dedo, tá? Faça um comentário também. Você já está aplicando? O que você está aplicando? Dê dica aqui. Às vezes a tua dica vai ajudar outra pessoa, outra mãe, outro educador, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima aula.